a purificação, a Tahará e as águas. Há 14 séculos, o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, estava construindo seu estado juvenil aqui, no coração de Madinah al-Munawwarah. E ao consolidar os fundamentos daquele estado, ele, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, estava consolidando os fundamentos do Islã nos corações dos companheiros, a Sahaba. A purificação, at-Tahará, era um desses fundamentos mais importantes, sobre o qual se baseiam muitos atos de adoração. Linguisticamente, no idioma árabe, ela significa limpeza e o ato de afastar-se de impurezas. Enquanto na Sharia, legislação islâmica, ela é definida como a remoção do estado de impureza ritual, raf al-hadat, e a eliminação de substâncias impuras, izalat an-najasa. A purificação do coração da idolatria, ash-shirk, e dos pecados, ou o que se convencionou chamar de purificação espiritual, a Tahará al-Manawiyya, que representa a primeira e mais importante seção entre os dois tipos de purificação, enquanto a segunda seção consiste na purificação física, a Tahará al-Hissiyya, que se ocupa da isenção do corpo de impurezas rituais e substâncias impuras. Para purificar o corpo, é necessário que ele esteja livre do hadat, impureza ritual, e do kabat, impureza material. O hadat é o estado que acomete o corpo e impede o muçulmano de realizar os atos de adoração para os quais a purificação é uma condição, como a oração, a salá, e a circunvolução, a tawaf, na casa sagrada, entre outros. Este, por sua vez, divide-se em impureza ritual menor, hadat asgar, e maior, hadat akbar. A menor é tudo o que sai pelas duas vias, urinária e excretora, como urina e fezes. Os sábios são unânimes em que a sua purificação se dá através da ablução, al-wudu, a qual o Senhor da Glória, majestoso e exaltado seja, esclareceu em sua fala: Ó fiéis, quando vos dispuserdes a orar, lavai o rosto e as mãos até aos cotovelos, passai a mão molhada pela cabeça e lavai os pés até aos tornozelos. Enquanto a impureza ritual maior consiste na janabá, estado de impureza maior, que afeta o corpo por completo, e a sua purificação se dá através do banho ritual al-ghusl, o qual o Senhor da Glória, majestoso e exaltado seja, estipulou em sua fala. E se estiverdes em estado de impureza ritual, janabá, purificai-vos. Quanto à segunda seção dos tipos de purificação, consiste em estar livre do kabath, impureza material, o que ocorre através da remoção da impureza do corpo, das vestimentas e do local também. Pois Alá, poderoso e majestoso, diz: E as tuas vestes, purifica-as. No hadith, o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, disse: Quando um de vós vier à mesquita, que olhe, se virem seus calçados sujeira ou dano, impureza, que os limpe e ore com eles. Para a limpeza da impureza é indispensável o uso de água, a qual se divide por sua vez em dois tipos. O primeiro, a água pura e purificadora, al-ma at-tahur, que é aquela cuja cor, sabor ou odor não foram alterados por uma impureza. Ela pode ser absoluta, mutlaq, permanecendo em sua característica original, na qual Allah a criou. Seja descendo do céu, como a chuva, a neve e o granizo, ou correndo na terra, como as águas dos mares, dos rios, das fontes e dos poços. Alá, poderoso e majestoso, disse:
e enviamos do céu água pura e purificadora. E ele, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, disse sobre a água do mar: Sua água é pura, purificadora, e seus animais mortos são lícitos para o consumo. E a água purificadora pode ser usada, mustamal, como a que escorre dos membros de quem realiza a ablução ou o banho ritual. Se algo puro se misturar à água purificadora, como folhas de árvores, terra ou ferrugem, de modo que não a afete significativamente, não há problema nisso. Mas se a água for alterada por algo que a afete e a transforme em outra substância, como chá, suco ou outros, a purificação com ela não é válida, porque neste caso não é mais chamada de água. Da mesma forma, a água pode ser purificadora apesar de misturada com impureza, se esta for mínima a ponto de não alterar suas características. Eis que o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, disse sobre o poço de Budaa, ao qual chegavam sujeiras. Certamente, a água é pura, purificadora, nada a torna impura. Quanto à segunda seção dos tipos de água, é a água impura, al-ma an-najis, que é aquela em que caiu alguma impureza, como urina ou carniça, alterando uma de suas três características, odor, sabor ou cor. Portanto, não é permitido usá-la, porque é impura por consenso, ijma. E se uma pessoa duvidar da impureza de uma água que originalmente era pura, deve-se basear na origem e considerá-la pura. Da mesma forma, se duvidar de algo que originalmente era impuro, deve-se também basear na origem e considerá-lo impuro.